tudo bem? E se eu dissesse que um dos melhores guias para a gente ser feliz, sabe? Nessa nossa vida moderna e super caótica, foi escrito há mais de 2.300 anos. Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos segredos de Epicuro, um filósofo grego que, olha, tem muito mais a nos ensinar do que a gente imagina. É hora de chacoalhar umas ideias que temos sobre prazer e tranquilidade. Para começar, vamos direto ao ponto, quebrar o maior mito de todos. Quando alguém fala a palavra epicurista, o que vem na cabeça? É quase automático, né? Festas, banquetes, luxo, excesso, aquela busca meio louca pelo prazer. Só que a realidade da vida de Epicuro era o completo oposto disso. Acredite, a vida dele era basicamente pão, água e bons amigos. Essa imagem popular é uma baita distorção histórica. A escola super famosa do Epicuro em Atenas era conhecida como O Jardim. E não era um spa de luxo, tá? Era literalmente um jardim mesmo. Um lugar onde ele e seus discípulos viviam de um jeito bem simples, quase minimalista. Eles plantavam os próprios vegetais e a dieta, como eu disse, era pão e água. Dizem os registros que em ocasiões, assim, muito especiais, o grande banquete era um pedacinho de queijo. É sério, o suposto rei do hedonismo era, na verdade, um mestre da simplicidade. Ok, mas então, se a felicidade não está nos excessos, onde é que ela está? Para Epicuro, o primeiro passo é tirar os obstáculos do caminho. E para isso, ele criou uma espécie de manual prático para a gente lidar com as ansiedades que nos impedem de ter paz de espírito. É bem aqui que a filosofia dele vira uma ferramenta, nossa, poderosíssima para a vida. Vamos parar para pensar um pouquinho. O que é que tira a nossa paz hoje em dia? Aquele estresse com o futuro, a ansiedade, o medo do que a gente não conhece? O Epicuro diria que, no fundo, as fontes da nossa angústia não mudaram tanto assim em mais de 2.000 anos. Ele foi lá e identificou 2 medos principais que simplesmente paralisam a humanidade. E os 2 grandes vilões da felicidade, segundo ele, são esses aqui. Primeiro, o medo dos deuses, que, trazendo para os nossos dias, seria o medo de forças que a gente não controla e que parecem estar sempre nos julgando. E, claro, o medo mais universal de todos, o medo da morte. Para Epicuro, enquanto a gente não resolver isso, a felicidade de verdade fica impossível. E a solução dele para o medo da morte é simplesmente genial na sua lógica. Pensa bem nisso. A morte e a gente nunca, jamais nos encontramos. Se nós estamos aqui, ela não tá. Quando ela chega, a gente já não tá mais aqui para sentir. Então, por que ter medo de uma coisa que a gente nunca vai experimentar? Nas palavras de Epicuro, a morte não é nada para nós. É uma libertação total dessa ansiedade. Certo, resolvido o medo da morte, Epicuro se volta para a vida. E aí ele nos dá outra ferramenta incrível, quase um life hack, sabe? É perfeito para o nosso mundo de consumo e distrações sem fim. Um filtro para a gente entender os nossos próprios desejos. Ele dividiu os desejos em 3 tipos. O primeiro, os naturais e necessários. Coisas como comida, água, um teto ou amizade. Satisfazer esses desejos é a base da felicidade. Simples. O segundo, os naturais, mas não necessários. Tipo, comer um prato super chique em vez de um pão simples. É gostoso, mas não é essencial. E o terceiro tipo, os desejos inúteis e vazios. Fama, poder, riqueza sem limites. O ponto central aqui é que a maior parte do nosso sofrimento vem da busca sem fim por essa terceira categoria, que pela sua própria natureza nunca pode ser saciada de verdade. E isso tudo nos leva à definição dele de prazer. A gente já viu que não tem nada a ver com banquetes e luxo. Então, que raios Epicuro queria dizer com prazer sendo o objetivo da vida? A resposta é bem surpreendente e, olha, muito mais profunda do que parece. Para Epicuro, o maior prazer não é uma sensação intensa, que vem e vai. É um estado de ser. Ele usava 2 palavras para isso. Aponia, que é a ausência de dor no corpo, e, mais importante ainda, ataraxia, a ausência de perturbação na alma. É a tranquilidade, a serenidade, a paz de espírito. Esse é o verdadeiro tesouro que a gente deveria procurar. A diferença fica bem clara assim, né? Os prazeres que vêm dos excessos são como picos bem altos. São intensos, mas duram um pouquinho e muitas vezes ainda nos deixam piores do que antes. Já a tranquilidade, a tal da ataraxia, é um prazer mais constante, estável, duradouro. É a base onde se constrói uma vida feliz, e não só um momento de exceção. E para fechar, Epicuro nos deixa uma das ideias mais libertadoras de toda a filosofia. Numa época em que muita gente acreditava que o destino já estava todo escrito, sabe? Pelos deuses ou pela natureza, ele veio e defendeu de forma radical a nossa liberdade.
Ele dizia que as coisas no mundo acontecem por 3 motivos. Algumas por necessidade, tipo as leis da física, não dá para mudar. Outras acontecem por acaso, que é instável e imprevisível. Mas a terceira causa, e a mais importante para nós, é a nossa própria vontade. E essa, ele dizia, é livre. Somos nós que escolhemos nossas ações e, com isso, moldamos quem somos. Essa frase é de uma força. Epicuro está dizendo aqui que seria melhor acreditar nos mitos antigos sobre os deuses, que pelo menos davam uma chance de rezar e pedir, do que ser escravo de uma visão de mundo onde tudo já está determinado e a gente não tem poder nenhum. Ele era um verdadeiro defensor da nossa capacidade de escolha. E essa é a promessa final de Epicuro para quem segue os seus ensinamentos. Ao eliminar os medos, entender os desejos e cultivar essa tranquilidade da alma, a vida atinge um estado de paz e de contentamento tão incrível, tão sublime, que se parece com a felicidade que se atribuía aos deuses. Não é sobre ter poder, mas sobre ter uma serenidade que é quase divina. E assim, a sabedoria do Epicuro viaja pelos séculos e cai direto nos nossos desafios de hoje. A busca por uma vida mais simples, o valor da amizade, como superar os medos e conquistar a paz interior. Fica a pergunta no ar: qual dessas ideias, com mais de 2 milênios de idade, parece fazer mais sentido para o nosso mundo de agora? A resposta pode ser o início de uma jornada e tanto.